Glória a Deus. A paz do Senhor, noiva do Cordeiro. Tem noiva nessa manhã ou não? Ah, glória. Aleluia. Pois bem. Aí, ó. Olha o futuro aí, ó. É. Aleluia. Sabe que quando eu tinha, deixa eu ver, faz tanto tempo, eu acho que eu devia de ter uns 11 anos, quando minha mãe me levava à força para a igreja, literalmente à força, porque eu fazia birra e não queria ir. E aí eu chegava na escolinha, né, na época dos pré-adolescentes, e eu ficava ali também à força, porque eu não queria estar ali. Eu queria estar em casa, brincando, jogando videogame, né, torcendo contra o Grêmio. O Inter não tinha time para torcer, tinha que torcer contra quem tinha time, né? E ninguém imaginava, nem minha mãe, nem a professora da escolinha, e isso eu estou usando as palavras dela, de que estava ali um futuro pastor. O que será que nós temos em casa, querido? Futuros adoradores, levitas, pastores, apóstolos, profetas, mestres, missionários. Planta, rega, semeia, aduba e não te permita fazer o contrário. Só porque ele vai dizer que não quer. Amém? Glórias a Deus. Queridos, está muito gostoso, mas quem prega não sou eu. Está conosco hoje aqui a irmã Tanise, bem como seu esposo, esse jovem rapaz, irmão Maurício, bem jovem ele. E nós já queremos passar de imediato, a igreja já conhece a irmã Tanise, não precisamos fazer apresentações. Irmã Tanise, faz favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Há um rio que corre do trono do Senhor, cujas águas, quando tocam em nós, trazem cura. Esse rio está aqui. Esse trono está aqui nessa manhã. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode tomar seu assento. E, de fato, será que nós sabemos o que nós temos em casa? Como disse o pastor. Será que você sabe qual é o futuro que Deus reserva para esse bebezinho no colo, para esse bebezinho no carrinho, para aquelas crianças que foram para casa? Alguns aqui já conhecem meu testemunho, né? E eu tenho uma palavra que eu ministro muito, que é: para pessoas improváveis, Deus tem planos insondáveis. Amém? E essa palavra eu normalmente falo um pouquinho do meu testemunho. E eu gosto muito de falar que o ano passado, quando eu fui consagrada, né, aspirante ao ministério pastoral na minha igreja, a pessoa que me ganhou para Cristo quando eu tinha 9 anos, um pastor, ele chorava como criança no banco da frente e dizia: eu jamais imaginei que aquele evangelismo no portão ia dar um fruto tão grande e ia se transformar numa árvore tão frondosa. Então, nós não sabemos, queridos, o que nós temos em casa, e não sabemos o que o Senhor reserva, mas com certeza Ele tem planos maravilhosos acerca dos nossos filhos e da nossa infância, dessa nação, amém? E Deus espera que você seja a pessoa que vai regar e que vai plantar e que vai adubar e alimentar e ensinar o caminho certo, para que um dia eles venham a cumprir o propósito que o Senhor tem para eles. Glória a Deus por isso. Mas hoje o tema que eu trouxe, né, eu
costumo dizer que as igrejas que me chamam são corajosas, né, pastor? Pastor que me chama, ele tem coragem, porque eu não passo para falar uma palavra tão legal. Normalmente eu trago assim palavras desafiadoras, dados tristes, né, e realidade que está no nosso Brasil como um alerta, né? A pastora Lenice, que é a minha intercessora, minha discipuladora, ela diz: Tanise, Deus precisa de pessoas como tu, que levem essa palavra, né, e que realmente vá para sacudir a igreja. Então, eu sempre louvo a Deus pela porta aberta, pelo convite, né, para falar de temas que são considerados ainda tabus dentro da nossa sociedade. E hoje não é diferente. Hoje eu vim aqui com o tema do Setembro Amarelo. Né, e quem não sabe, eu quero explicar um pouquinho de onde surgiu o Setembro Amarelo. Né? Ele surgiu nos Estados Unidos. Um jovem chamado Mike M., com apenas 17 anos, em 1994, ele tirou a sua própria vida. E esse menino, Mike, ele tinha um Mustang amarelo, e todo mundo na cidade conhecia ele pelo carro que ele tinha, né? Porque era uma cor bem chamativa. E no dia do velório, a família e os amigos, não entendendo os motivos que levaram aquele menino a tirar a sua própria vida, eles entenderam que outras pessoas, outros amigos poderiam estar sofrendo as mesmas questões que ele. Então, eles fizeram cartõezinhos com algumas palavras de apoio, com algumas frases de amor, e penduraram nesse cartão, então, fitinhas amarelas, e distribuíram no velório. E aquilo repercutiu, né, na escola daquele menino, no bairro daquele menino. Então, todo o mês de setembro, a mãe e os amigos faziam esse movimento para lembrar a morte daquele menino e para ajudar pessoas que pudessem estar passando por isso. Então, isso virou, né, dentro da cidade daquele menino, uma coisa que sempre acontecia no mês de setembro. E, em 2015, então, o Brasil adotou esse Setembro Amarelo como o Centro de Valorização à Vida, né, trabalhando diretamente com as questões da vida, e não só da morte. Mas por que eu trago essa história? Porque essa história é a história de um menino de 17 anos, né, e repercutiu em uma ação que é feita hoje no mundo inteiro. Né? Vários países do mundo trabalham com o Setembro Amarelo, né? Trabalhando essa questão de consciência à vida, de valorização. Mas aí a gente vai falar sobre depressão. O que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? Né? Muitas pessoas e muitos profissionais da área falam que ninguém quer morrer. Eles querem acabar com a dor que estão sentindo. Mas por que isso acontece? E será que dentro da igreja a gente tem um número expressivo de suicídios? Infelizmente, sim. Né? Infelizmente, hoje a gente tem um grande número de pastores, principalmente da liderança, que tira a sua vida. Porque, gente, é muito difícil para um pastor, né, lidar com 200, 300, 500 problemas. Agora vamos multiplicar, né? Eu tenho 500 membros e esses membros têm uma família de no mínimo 4 pessoas. Vocês têm noção de quantas pessoas estão debaixo da cobertura de um único pastor? Então, teu problema, ele não é só teu. Quando tu compartilha com o pastor, ele passa a ser do pastor também. Né? E o pastor tem responsabilidade sobre a vida das ovelhas. E não é só pastor que tem depressão na igreja, infelizmente. Né? Se fosse só uma pessoa, né, a gente conseguiria trabalhar só aquele grupo, mas não. A depressão, ela atinge todas as classes, e infelizmente hoje eu ando em muitas escolas. Hoje atinge as nossas crianças e atinge os nossos adolescentes. Eu vim de uma escola agora em Osório, que eu tive passando, e eu ministrei da pré-escola desde os 4 anos até o ensino médio. E é corriqueiro eu fazer esse tipo de pergunta, né, durante as palestras, perguntando quem que já esteve tão triste, mas tão triste a ponto de desejar morrer ou de tentar fazer algo para tirar sua própria vida. E, normalmente, queridos, mais da metade daquele grupo de crianças, né, às vezes um ginásio com 200 crianças, levantam a mão. E eu estou falando de crianças
a partir de 4 anos de idade. Então, o que está acontecendo nessas casas que gera isso no coração dessa criança? O que está acontecendo nessa sociedade que gera esse desespero de alma, querendo realmente pedir a morte? Então, a depressão, ela tem aprisionado muitas pessoas e ela tem trazido essa dor muito grande, até porque por muito tempo se falou que depressão era frescura, que depressão era mimimi, e dentro das igrejas, por muito tempo, se falou que depressão era falta de Deus. Né? Então, quem sofria de depressão não tinha Jesus, não tinha fé, estava cheio de pecado. Então, imagina aquela pessoa que tinha todos esses sintomas depressivos e que também tinha vergonha de buscar ajuda até do próprio pastor ou da liderança. Por quê? Porque tinha essas frases rolando, né? Se tu tem depressão, tu não tem Deus, tu está cheio de pecado, tu está orando pouco, ou tantas outras coisas que nós ouvimos por aí. Então, a depressão ela foi realmente se agravando dentro da igreja. E aí a gente começa a pensar, vocês já pensaram que, num modo geral, quando a pessoa ela recebe um diagnóstico de alguma doença, né? A gente sempre cita o câncer, que é uma das doenças mais agressivas que nós conhecemos. Todas essas pessoas, querido, você vai, às vezes, quem já fez evangelismo no hospital aí? Quem já foi orar por alguém enfermo? Às vezes a gente vai assim com uma palavra de ânimo para aquela pessoa, mas aquela pessoa está tão cheia de fé e de esperança que é ela que nos anima, né? Não, eu vou sair dessa. Não, essa doença, né, vai passar, eu vou receber cura, Deus vai me curar e tal. Então aquela pessoa ela está com sede, ela aceita, ela acha que aquele tratamento vai dar certo, que vai passar por aquilo, mas a depressão não é assim. A depressão é a única doença em que a pessoa não quer viver. Então, assim, às vezes a gente encontra pessoas em fase terminal de câncer e ela tem esperança ainda de viver. Ela quer que o remédio dê resultado, ela quer que aquele tratamento seja bem sucedido e ela quer lutar pela vida. Mas a depressão não. A depressão é a única doença em que a pessoa entrega os pontos. E ela diz, não, eu não quero mais viver. E aí a gente vai entender, né, por que a depressão ela vem trazer tantas questões, né? Porque é a única doença em que a mente fica ainda mais debilitada. Né? Nós vamos ver à luz da Bíblia que Satanás ele usa de fato a nossa mente, ele vai usar, né, os dardos inflamados para lançar setas na nossa mente, pensamentos, para que a gente fique realmente bem debilitado mentalmente. Por quê? Porque quando eu começo a acreditar naquele pensamento que está vindo ali, né, na minha psique, eu começo a acreditar que aquilo é verdade. O pensamento ele vai gerar sentimento. O sentimento vai gerar ações, né? E as ações viram hábitos. Então, se eu estou recebendo ali na minha mente que eu não presto, que eu não tenho valor, né, que eu não sei fazer nada direito, e ontem nós falávamos, né, tem gente aqui, pastor, que vai enjoar de mim, né, porque ontem passou o dia todo comigo, e hoje tem que me aguentar de novo, logo de manhã, né? Mas ontem nós falávamos sobre rótulos, né? E o que é aquela criança que recebe rótulos na infância, né? Você não presta, não sabe fazer nada direito, tudo tu quebra, tudo tu estraga, tu não para quieto, tu é mentiroso, tu é isso, tu é aquilo. Aquela criança vai recebendo aquelas palavras normalmente vindas de autoridade, dos pais, de professores, da liderança, e ela vai imprimindo no coraçãozinho dela e na mente dela que aquilo é uma verdade. Né? A Bíblia diz, acaso pode ser uma fonte jorrar água boa, né? Água doce e amarga? É o que nós pais fazemos muitas vezes. Nós abençoamos, viemos para a igreja, oramos, adoramos e voltamos para casa e espraguejamos nossos filhos. E aí, essa criança vai recebendo aquilo como verdade. Quem aqui lembra da sua infância? Vamos lembrar um pouquinho, né? Não precisa de muito tempo para a gente lembrar como nós somos criados. Eu costumo dizer que todos nós viemos de famílias desorganizadas, desestruturadas, a grande maioria de nós. Né? Algumas famílias mais destrutivas, outras famílias mais saudáveis, mas todos nós viemos de uma cultura que não foi uma infância maravilhosa, é uma adolescência maravilhosa. E se nós pensarmos o que nós recebemos de herança dos nossos pais, das nossas lideranças, das pessoas de autoridade que nos cercavam.
recebemos palavras, não vai dar certo, nada que tu fizer dá certo na vida. Né? Eu hoje tenho muitos pacientes que dizem, eu não consigo avançar na vida financeira. Eu trabalho, eu acordo cedo, mas não rende, não funciona, eu não destravo. E aí a gente vai trabalhar nas crenças limitantes, no que ele acreditou, no que foi incutido na cabeça daquela criança. Né? E os pais dizendo, tu nunca vai ser ninguém na vida, tu faz tudo errado, tu faz tudo de qualquer jeito. E aquela pessoa não destrava. Então, a depressão, ela vem como resultado de muitas dessas coisas, que a gente foi acreditando, colocando na nossa cabeça como uma verdade, e aí a gente vai passando as fases da nossa vida, a infância, a adolescência, né, a vida adulta, e chega uma hora, queridos, que o nosso baldinho enche. E basta uma gota para transbordar. Então, eu quero trabalhar com vocês hoje, né, o texto de 1 Reis, capítulo 19, mas antes disso, pode passar o slide para mim? Tem alguns dados, pode passar esse. Né? Então, aqui, depressão. Esses são alguns dos rótulos também que nós usamos. Tá? Depressão não é preguiça, não é mau humor, não é estresse, não é desânimo. Né? Ela é muito mais que isso, não é falta de Deus. Ela é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente. Quando eu falo que ela é uma doença crônica, queridos, eu estou falando que essa é a linguagem da psicologia. Amém? Não existe doença crônica que esteja, né, maior e acima do nome de Jesus. Nós cremos que qualquer doença está abaixo do nome dele e ele é poderoso para nos curar de qualquer doença. Amém? Então, ela é, sim, uma doença, né, causada e caracterizada por uma tristeza profunda, associada com sentimentos de desesperança. Então, aquela pessoa acreditou naquilo tudo e foi minando a sua mente. Pode passar para mim? Então, Porto Alegre, infelizmente, né, o Rio Grande do Sul sempre lidera as nossas grandes taxas, eu fico muito triste por isso, mas Porto Alegre hoje lidera os diagnósticos de depressão entre todas as capitais do Brasil. Né? Então, a nossa cidade é conhecida nacionalmente e internacionalmente pelos altos índices de depressão muito antes da pandemia. A pandemia foi um estopim, a gente teve aí um agravo, um número ainda mais elevado, mas é no Rio Grande do Sul, né, as cidades que lideram a questão do suicídio. Santa Maria, ela era uma cidade que por muito tempo liderou, hoje é Venâncio Aires, que está no topo dessa lista. Pode passar para mim? Então, aqui, né, é uma matéria que saiu há poucos dias, e vai falar que Venâncio Aires está liderando. Então, nós temos a taxa, o dobro da média nacional. E isso é muito, muito, muito desafiador. Pode passar? Então, aqui, a automutilação cresce entre crianças e adolescentes e o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 14 a 24 anos. E 1 a cada 5 jovens estão com sintomas de depressão moderadas a severas. Tá? Então, não é mais aquela depressão leve, é nível de ansiedade bem maior. E nós temos aí um número expressivo de crianças que se automutilam. Crianças que se cortam, crianças que se machucam, que já tentaram o suicídio. A gente tem um número muito alto no Rio Grande do Sul. Mas eu vim aqui para falar que existe um Deus, e um Deus da vida, e um Deus que nos escuta. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19. E aqui nós vamos falar da vida de um profeta, né? De um profeta que é muito conhecido, que nós todos, né, acredito que todo mundo conheça a história de Elias. E é uma das histórias realmente mais utilizadas quando falamos acerca de depressão dentro da igreja. Por quê? Porque a Bíblia vai relatar a história dele e os sintomas que Elias apresentou são os sintomas associados à depressão. Por isso que a gente faz esse link sempre com a história de Elias. Mas vamos lá. Capítulo 19 diz assim: quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Então Elias teve
medo e fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte. Já basta, Senhor, tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor que meus pais. Então deitou debaixo daquela moita e dormiu. Queridos, esse texto vai falar, do profeta Elias. E vai dizer que Elias ouve uma mensagem e ele tem medo. Ele tem um sentimento que todos nós temos, Nós temos 7 sentimentos que fazem parte do ser humano, e um deles é o medo. E Elias, a Bíblia diz que ele temeu pela sua vida, que ele teve medo e fugiu. Mas muitas vezes eu pergunto assim para Deus, muitas vezes eu perguntei, assim para o Senhor, Deus, como pode esse homem, o cara fez chover fogo do céu? E como que ele tem medo da mulher? E sai correndo. Que história é essa, E aí eu fui, à luz da Bíblia, estudar a história de Elias e entender, será que essa depressão de Elias, ela foi instantânea, assim que ele ouviu, a profecia ali daquela mulher, aquele recado? Será que foi ali? Puf, chegou a depressão? Não. Nós vamos entender, à luz da Bíblia, a história de Elias. Então, alguns capítulos antes, no capítulo 16 ou 17, vai falar que Elias profetizou uma seca. Ele declarou para o rei que não iria chover. Logo após que Elias disse que não ia chover, Deus mandou Elias ir para um lugar e ficar afastado. Ele vai para um vale e a Bíblia diz que Deus disse para ele, vai, fica perto do riacho, porque lá tu vai ter água e eu vou mandar os corvos te alimentar. Amém? Todo mundo lembra dessa história? E Elias vai. Agora vamos pensar o que é, gente, a reclusão, O fica em casa, que nós passamos por isso. O que é ficar isolado, sem ver ninguém? Eu não sei quantos de vocês ficaram, de fato, sem ver alguém, mas eu tive amigos que disseram, Tanise, eu não vejo o meu pai há 1 ano, porque eu tenho medo que ele pegue essa doença, antes ainda da vacina e todas as coisas acontecerem. Imagina o que é, gente, ficar sem ver ninguém, sem ter notícia da tua família, totalmente isolado. Foi isso que Deus mandou Elias fazer. E os sentimentos que vêm com esse isolamento, angústia, solidão, A solitude, ela é importante. É tão bom, às vezes, a gente ficar sozinho, e curtir a nossa presença. Tem gente que não consegue ficar sozinho, acha muito chato. Mas, de certa forma, é bom em algum momento. Mas não 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente não tem noção quanto tempo que Elias ficou ali, sozinho. O que aconteceu? A Bíblia diz que depois desse tempo que ele ficou lá sozinho, e quando nós estamos sozinhos, a gente tem tempo para pensar. E a gente começa a refletir sobre a vida. A gente começa a refletir sobre o nosso passado. Nós pensamos muito mais nas nossas ações, no que aconteceu. E imagina isso por 1 mês, por 6 meses, por 1 ano. E tu ali sozinho, gente. Não faltou comida e não faltou água? Não faltou. Deus alimentou Elias. Mas faltou gente para conversar, faltou convivência, e nós sabemos que isso faz falta. E foi isso que aconteceu com Elias. Então, Elias passou por esse tempo e chegou um dia que aquele riacho secou. Então, Deus dá uma ordem a Elias e diz assim, você vai sair do vale agora e você vai até a cidade de Serepta, e lá você vai encontrar uma viúva. Vai pedir que ela cozinhe um pão para você e vai dar as minhas ordens. Nós sabemos, conhecemos a história, que Deus ali fez um milagre, não faltou o azeite da botija e nem a farinha, E que aquela mulher, ela estava preparando a última refeição para morrer com um filho. Agora vamos pensar que aquele homem que ficou isolado, vamos se colocar nessa posição, Eu fiquei lá 1 ano, vamos dizer que foi 1 ano, tá? Sozinho, isolado.
pensei em tantas coisas, fiquei tão triste, sozinho, né? Entrei meio numa deprê, numa solidão. E aí Deus manda eu sair e ir para a casa de uma viúva. Vamos pensar nesse trajeto. O que significa falta de água? Né? Significa falta de vida. Gente, não chovia. E secaram-se os rios. Não tem plantação que resista. Não tem árvore que dê fruto sem a água. E aí a gente vai pensar o quê? Que Elias sai daquele ambiente que ele estava sendo sustentado, mas que ele já estava sozinho, que ele já estava cansado de estar sozinho, pensativo, e começa a caminhar até a cidade que Deus mandou. Quanta desolação ele viu, quanta miséria. O que a gente percebe? Por que o governo deu, né, um auxílio para as pessoas que estavam desempregadas, não podiam trabalhar e que ganhavam bem menos? Porque o governo sabia que se essas famílias não tivessem nada, todo mundo ia para a rua saquear e quebrar tudo. Porque ninguém ia passar fome. Iam, né, fazer de tudo para ter comida para dar para o seu filho. O desespero faz isso. Então, o que acontece com Elias? Ele vai saindo e vai vendo essa desolação, porque a Bíblia não conta que lá tinha um governante que deu auxílio para o pessoal, né? Não, fala que teve miséria e que teve fome. E aí Elias vai vendo isso, a cidade destruída, a prostituição. O que vem, gente, com a falta de recurso? Vem pecado, né? Vem a morte, vem o roubo, vem a prostituição e vem tudo que não presta. E Elias começa a ver tudo aquilo. E aí ele chega na casa de uma mulher e a Bíblia diz, né, que Deus fala, diz para ela preparar o teu alimento. E ela diz, olha, meu Senhor, eu só tenho isso, eu vou preparar aqui e eu vou morrer, eu e o meu filho, porque a gente só tem para essa refeição. Né? Mas ele é ousado em falar, mandar o recado de Deus, e ela também é ousada em fé, aceitar e fazer o pão. Eu, sinceramente, a gente acha assim, não, que a mulher teve fé. Gente, está falando de uma mãe desesperada, que tinha só a última refeição para o filho. Será que nós daríamos para o profeta? Sabendo que teu filho está ali gemendo, com dor na barriga de fome? Ela teve muita fé. Né? E ela faz, então, a Bíblia diz que ela faz aquele pão e entrega ao profeta. O que acontece depois? A Bíblia diz que não faltou, né, nem da farinha e nem do azeite, e que Elias provavelmente ficou ali, né, sendo alimentado pelaquela mulher, sendo sustentado. E aí a gente vai ver que teve um milagre, que aquele menino morre e Elias ressuscita ele. Olha quanta coisa! Imagina a cabeça do profeta, que ficou isolado, que ficou desesperado, e daí ele começa a caminhar na cidade, vê tudo destruído, vê crianças se prostituindo, vê as pessoas roubando, matando, vê a cidade toda quebrada, tudo destruído, chega na casa daquela viúva, né? E imagina, por mais que tu tenha visto um milagre, gente, tu pedir a última refeição de alguém, é muito triste. E aí, depois disso, o menino morre, né? Então, vamos trabalhar com luto, vamos trabalhar com todo esse desespero. Elias vai, ressuscita aquele menino pelo poder de Deus. E aí, Deus dá uma ordem para Elias e diz assim, agora, Elias, tu vai sair daqui e tu vai ao encontro do rei. E tu vai falar para ele que a chuva vai voltar, porque já se passaram 3 anos. Vocês conseguem pensar 3 anos com tudo isso que eu falei? Com tristeza, com cansaço, com morte, né? Com fome, com desolação. E aí Elias, então, vai e envia a palavra, né? A Bíblia diz que tem um servo que encontra ele, e ele diz assim, só sobrou eu sou o único, né? Lá no versículo, no capítulo 18, no versículo 22, diz assim, então Elias voltou a falar, dos profetas do Senhor, eu sou o único que restei. Isso antes, né, dele ir para o vale,
antes dele ressuscitar o menino, antes dele passar por tudo isso, tá, gente? Ele já disse para o Senhor que ele estava se sentindo sozinho. Ele disse: Deus, eu sou o único profeta que sobrou. E aí Deus faz tudo isso. E ainda isola mais ele. Ele já estava se sentindo sozinho, ele ficou 1 ano e pouco sozinho. E ele vai e começa a ver tudo isso. E aí Deus diz para ele: não, agora tu vai falar para o rei que a chuva vai vir. E aí ele vai para outra cidade. O que será que ele viu no caminho para essa outra cidade? Ele começa a ver tudo aquilo multiplicado, né? Aquela desolação, aquela coisa tenebrosa, morte, prostituição. E ele vê mais uma coisa. Ele vê as pessoas que talvez congregavam com ele, que estavam na igreja com ele. Ele vê aquelas pessoas adorando Baal. Então, assim, já não bastava a morte, já não bastava a prostituição, a fome, a tristeza, a solidão. Ele ainda vê os irmãos dele, né? Provavelmente aquelas pessoas que ele convivia, se dobrando a um Deus falso. E aí a Bíblia diz que Elias fica, né? Eu acredito que veio a ira, ele ficou mega furioso. E aí ele diz: então, tá, é isso? Manda chamar os profetas de Baal, porque nós vamos fazer um sacrifício. E o Deus que responder, esse é o Deus verdadeiro. Mas por que Elias fez isso? Porque Elias queria mostrar para o povo que existia um Deus verdadeiro e que eles estavam sendo enganados. E aí, então, a Bíblia diz que ele vai lá e convoca, né, os profetas, e dentro, quando ele convocou os profetas, o rei Acabe estava junto. E o rei olha para Elias e diz: que bonito! Então é tu, profeta, que é o responsável por toda essa bagunça e por toda essa desordem e por toda essa fome e por toda essa miséria? Por quê? Porque foi Elias que deu a palavra que iria parar a chuva. Então Elias recebe aquela culpa de olhar para tudo aquilo que ele estava vendo e falar: puxa vida, eu sou o culpado, fui eu que falei. Olha a construção, vocês estão percebendo a construção de sentimentos e de ideias e de ideações que veio na cabeça de Elias. E aí, então, a Bíblia diz que ele monta um altar, né? E que os profetas de Baal clamam a manhã inteira, a tarde toda, e que Elias ainda vai, né? E provoca os profetas. Ué, teu Deus não está te ouvindo, né? Clama aí. E aí Elias, muito ousado em fé, ele vai lá e faz o quê? Ele monta o altar com as 12 pedras, simbolizando uma pedra para cada tribo de Israel. E quando ele coloca o cordeiro para o sacrifício, ele ainda diz: molha uma vez, enche de água 2 vezes e joga a água pela 3ª vez. E a Bíblia diz que foi tanta água que corria e fazia uma valeta em volta do altar. E aí Elias vai e clama ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouve Elias. Quando Deus ouve Elias, o fogo desce, consome o sacrifício, e a Bíblia diz que lambe a água da terra. Queridos, que Deus é esse? Um Deus tão grande, a Bíblia diz que ele tem a terra por estrado dos seus pés. Você consegue perceber que Deus grandioso é esse que nós servimos? Mas a Bíblia diz que ele tem prazer em inclinar o ouvido para ouvir o nosso clamor. E Elias tinha passado por toda aquela situação, e Elias faz o quê? Clama a Deus, e Deus ouve, e o fogo cai, o fogo desce. Mas em seguida que acontece aquilo, o rei Acabe, que estava presente nessa situação, corre e conta para a esposa Jezabel o que tinha acontecido. E ela: então essa coisa querida apareceu, então manda esse recado para ele, porque ele matou todos os meus profetas e eu vou tirar com a vida dele. E Elias teme. Será que Elias temeu só a voz da Jezabel? Não, gente, Elias já estava num processo.
Era muita emoção, era muito sentimento, muita coisa misturada. Os olhos de Elias já tinham se contaminado, os ouvidos de Elias. Imagina tu ir passando pela cidade e as pessoas contando os testemunhos. Eu perdi tantos da minha família, a minha família foi roubada, os meus filhos foram estuprados. Imagina as atrocidades que ele ouviu naquele caminho. Então, isso faz com que ele fuja para o deserto. E aí a Bíblia vai dizer, né, que ele se sentiu sozinho, ele se isolou, ele caminhou, ele fugiu para o deserto, ele dormiu, ele não comeu e ele pediu a morte. Então, todos esses passos que Elias deu são os sentimentos que nós, dentro do consultório, vamos avaliar, né, para determinar e para entender se esse paciente está com sintomas depressivos. Então, a pessoa que tem depressão, ela, primeira coisa, convívio social, ela é isolada, ela quer ficar sozinha. Ela tem esse sentimento de culpa, assim como Elias teve. Ela tem aquela vontade de sair caminhando sem rumo. Quantas vezes, gente, eu não sei vocês, né, mas eu já tive muitas vezes assim problemas e dificuldades que a minha vontade era sair caminhando e caminhando e caminhando, né? E meu marido sabe, às vezes quando eu estou mega estressada, sabe o que eu faço? Me perdoem as irmãs, né, o pessoal que trabalha no comércio. Eu vou para o centro. Eu caminho o centro inteiro, eu entro em todas as lojas, eu não compro nada. Chego em casa mega cansada, vou tomar um banho, deito, vou dormir, no outro dia eu estou melhor. É a minha forma de extravasar, né? A sorte do meu marido é que eu não gasto, né, gente? Eu só entro nas lojas, reviro tudo, olho tudo. Mas, assim, por que isso? É um ato de desespero, quando a gente já não sabe mais o que fazer, né? Então, quem passou por depressão ou quem teve um parente, né, com depressão sabe o quanto é difícil, porque aparentemente aquela pessoa está bem. Vamos pensar em Elias. Elias estava alimentado. Ele foi sustentado primeiro pelos corvos, né, que Deus mandou, depois ele foi sustentado pela viúva. Ele comia, ele ouvia as pessoas. Ele orou, Deus ouviu a oração dele e mandou até fogo. Mas ele ainda tinha tristeza na alma. E aí eu vou contar um pouco, né, da minha experiência. Eu tive uma mãe, né, e tenho uma mãe, glória a Deus, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. E eu sempre digo que, né, não sei viver sem ela. Ela tem 3 meses que ela está morando em São Paulo. Eu já fui visitar ela e ontem ainda disse para o Maurício, eu já estou morrendo de saudade, eu preciso voltar a ver minha mãe, né? Não sei como é que vai ser essa ponte Porto Alegre São Paulo, né? Estou orando, Deus manda alguém me abençoar lá da Gol, né, para ficar indo e vindo. Mas assim, queridos, a minha mãe, ela teve depressão, né? Ela tem diagnóstico de depressão e de bipolaridade. E eu acredito que ela tenha isso desde muito jovenzinha. E nós, enquanto filhos, né, nós não tivemos uma mãe saudável. A minha mãe passou por diversas crises durante a minha infância e a minha adolescência. E a minha mãe só foi buscar ajuda e só iniciou o tratamento. Eu já estava entrando na vida adulta. Eu já tinha 18 para 19 anos. Então, vocês imaginem o quanto que a gente passou, né, por ela, por a gente não entender ela, porque às vezes a gente achava que ela não gostava muito da gente, né? Eu, principalmente, eu pensava que às vezes a minha mãe não gostava de mim, né? E hoje não, hoje eu entendo a minha mãe e eu sei que ela deu o melhor que ela podia. Ela tinha tão pouco para dar e ela sempre se esforçou em dar muito mais emocionalmente do que ela tinha. Mas uma pessoa que passa por isso e não busca ajuda, ela não é doente só para ela. Ela é doente para a família inteira. A família está doente. Quando nós recebemos um paciente depressivo no consultório, eu não atendo só aquela pessoa, né? Eu preciso dar conta de ajudar a família, porque a família vem num processo doentio. Então, a gente entender que nós precisamos de ajuda e buscar ajuda, né, não é só para mim. É principalmente para a minha família, entendendo o Deus que nós servimos. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é geracional, é o Deus de Abraão, de Isaac
Então, o teu Deus, querido, ele não é só o teu Deus, ele quer te curar para atingir teus filhos, para atingir teus netos, para atingir os teus bisnetos. Então, ele não quer curar somente a tua alma e a tua mente e o teu coração, ele quer curar as futuras gerações através de ti. Mas se tu estiver orgulhoso, se tu estiver duro, não reconhecer que precisa de ajuda, né? Às vezes eu encontro pessoas e mães, principalmente no meu consultório, que dizem, todo mundo fala mal dos meus filhos, todo mundo diz que eles têm isso, eles não têm. Gente, tem um momento de luto que a gente vai passar, que é a nossa negação, que a gente não quer aceitar que o nosso filho tem alguma coisa, que está precisando de ajuda. Mas esse momento ele precisa passar. Por quê? Porque o tempo, como o mundo fala por aí, que o tempo cura, não. O tempo não cura, queridos. Quem cura é Jesus. Amém? O tempo, muitas vezes, piora em alguns casos, porque esses transtornos, às vezes, ficam mais graves, ficam mais agressivos, e o tempo que poderia nos ajudar, né, para tratar, não, ele é um tempo que só nos traz mais dor, mais tristeza e mais desafios no nosso lar. Então, Elias, ele passou por tudo isso. E quando ele corre, então, para o deserto, ele corre porque ele já tinha sofrido muitas coisas. E a Bíblia não conta sobre a infância de Elias e sobre a vida de Elias antes. Então, a gente não sabe o que Elias passou. Mas, com certeza, ele já tinha dentro da alma dele, dentro do psique, né, dentro do coração dele, muitas coisas gravadas. E quando uma pessoa ela está triste, amargurada, doente, depressiva, ansiosa, ela não está nesse estado de ontem para hoje, né? Foi uma construção dentro do caráter e da personalidade, muitas vezes inseridos lá na nossa infância. E se a gente for analisar, né, a vida de Ana, por exemplo, a Bíblia diz que Ana clamou pelo Senhor, que Ana estava desesperada, que ela tinha uma mulher, né, a segunda mulher do seu esposo, a Penina, que ela era uma treva na vida da Ana, que ela irritava a Ana, que ela provocava a Ana. E aí Ana, amargurada, sobe ao templo, né? Nós conhecemos essa história, chora e se quebranta diante de Deus, e Deus ouve a Ana. A Bíblia diz que ela não comia e que ela só chorava. Né, a ponto de Eucana, seu marido, falar, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos, porque ele fazia tudo para ela em dobro, para ver se trazia alegria para ela. Mas a Bíblia diz que ela não comia e chorava. Sintomas da depressão. A Bíblia vai falar também de Agar, que Agar fugiu com seu filho Ismael para o deserto, e que tem uma hora de tanto desespero, Agar se afasta do menino para não vê-lo morrer. Mas a Bíblia ouve a voz do menino, né? A Bíblia diz que Deus ouve a voz do menino e vem o socorro dele. Então, dá uma palavra para Agar. E tantas outras. O próprio Davi, né, que nós gostamos tanto, né, aquele rei que não perdeu batalha, até hoje é um rei adorado em Israel, mas a Bíblia vai falar vários salmos que ele compôs, falando da tristeza, da amargura, da dor, da decepção que ele estava sofrendo. Então, a Bíblia vai dizer, né, em Salmos 18:4, tristezas de morte me cercam e torrentes de impiedades me assombram. A minha alma consome-se de tristeza e fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim, vai dizer Jeremias, né? Então, o coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Já existem pesquisas que falam e associam a questão do câncer, né, na doença nos ossos, com a falta de perdão, com a amargura de alma. Queridos, é muito sério falar sobre isso, mas nós, às vezes, somos santos demais, eu costumo dizer isso, né? Nós não falamos de pedofilia na igreja, não falamos de abuso sexual, não falamos de prostituição, não falamos de feminicídio, mas a Bíblia fala sobre tudo isso. Só a gente que não pode. Falar de depressão na igreja é novo, né? Porque antes não podia. Se Elias, o homem que orava e o fogo caía, teve esses sintomas, porque nós, queridos,
não podemos ter. Mas a Bíblia também vai falar que a nossa força vem da onde? A Bíblia, né, vai dizer que o Senhor que nós servimos é um Deus, é um Jeová Rafá, é um Deus que cura, é um Deus que traz alegria. Então, se você se sente fraco, lembre, o Deus que você serve é forte. Se você se sente triste, lembre-se, no caráter do Senhor há alegria. Se você se sente cansado e sozinho, lembre-se, Deus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E às vezes, queridos, o que acontece com a nossa sociedade? A nossa sociedade, ela vai minar, ela vai plantar isso todos os dias, através das redes sociais, através dos programas televisivos, né, da mídia no geral, que não podemos estar tristes. Que a vida do outro é muito melhor. Quem aqui já postou arroz, feijão e ovo frito nas redes sociais? Ninguém, né? Então, quando a gente olha, postou, irmã? Amém. Né? Eu gosto de arroz, feijão e ovo frito. Mas, assim, ó, no geral, nós abrimos a rede social e o que nós encontramos? A família perfeita, o passeio perfeito, o domingo perfeito, ensolarado, a vida boa de todo mundo. Ninguém fala das mazelas, ninguém compartilha a dor. E eu não estou dizendo que a gente tem que chorar nas redes sociais, não é isso, entendam-me. Né? Também não estou dizendo que você tem que abrir seu coração para qualquer um e falar das suas tristezas e das suas dores, também não. Mas existem homens e mulheres sábios do Senhor, da parte do Senhor, que estão aptos para nos ouvir e para nos orientar. Amém? E a vida, queridos, não é um morango, como diz os adolescentes da minha igreja. A vida não é um morango. A gente vai passar por tristeza, a gente vai passar por luta. E aí se forjou isso, né, principalmente nessa sociedade, nessa geração, de que não podemos sofrer. E por que essa geração é a mais depressiva? Porque eles não acreditam, eles não aceitam a dor. Gente, a dor faz parte. Os problemas da vida fazem parte. Ninguém tem vitória sem ir para a guerra. Aí a gente quer a vitória, mas quem que quer ir para a guerra? Ninguém. Ah, eu quero testemunhar, eu quero ter uma... Mas quem que quer passar na luta? Ninguém. E aí, sabe o que acontece? Nós não compartilhamos nem com os nossos filhos e nem com os nossos irmãos da fé os nossos testemunhos de dor. A igreja parou de fazer uma coisa que é saudável para o crescimento da igreja. Testemunho. Por quê, queridos? Porque o teu testemunho edifica a minha vida. Quando eu ouço um testemunho, aquilo me enche de fé e de esperança. Caramba, ela conseguiu, tu viu a vida dela, olha o que Deus fez. Mas nós não contamos porque temos vergonha, sei lá eu por quê. E por que nós precisamos compartilhar? Porque a Bíblia diz que nós precisamos passar, né? Salmos 78, se eu não me engano, vai falar isso. Conte às próximas gerações os feitos do Senhor. Conte que tu estava triste e que o Senhor foi tua alegria. Conte que tu passou por isso e que o Senhor te sustentou. Conte que tu estava desesperado e o Senhor mandou um anjo para te sustentar. Conte as maravilhas do Senhor. Deus é um Deus que nos escuta. Deus é um Deus que nos ouve. A Bíblia diz que Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Mas nós, bem capaz, né? O pessoal está pegando no meu pé que eu estou falando isso. Bem capaz, estão dizendo que eu sou muito gaúcha. Né? Bem capaz que eu vou estar falando dos meus problemas, que eu vou falar que eu estou com dificuldade. Porque no momento em que eu falo, pastor, estou com dificuldade com os meus filhos, eu também estou dizendo, eu não estou sendo uma boa mãe. E é isso que o orgulho nos prende. Só que o orgulho que nos aprisiona, ele aprisiona a nossa cura. E o que eu quero que você entenda nessa manhã, que o Senhor não quer só te curar.
Ele quer te curar, porque Ele quer levar a cura para os teus filhos, para os teus netos e para todas as gerações que vão vir após a tua vida. E aí, nós vamos entender alguns processos do Senhor. A Bíblia vai dizer, então, vou voltar para o texto para encerrar aqui, diz assim: enquanto Elias estava ali aonde, né? Tinha ido para o deserto, achou uma gruta para se esconder. Vai dizer, enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em um vento de tempestade. Aquele vento atingiu a montanha, e era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava naquele fogo. Depois do fogo ouviu-se um som e uma brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz perguntou: Elias, por que você está aqui? E de novo Elias respondeu: tenho trabalhado duramente, Senhor. Porém, o povo de Israel não cumpriu o seu trato, derrubou seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou. Depois de tudo isso, Deus fala com Elias. E Elias estava numa situação tão turbulenta que Deus vai usar a brisa suave para falar e acalmar aquele profeta. Mas aí Elias vai falar, a boca fala do que o coração está cheio. Elias vai falar o quê? Senhor, eu tenho trabalhado para ti arduamente, eu estou cansado. Aconteceu tudo isso que o Senhor sabe. E esse povo quer adorar Baal. E eu estou sozinho. Todos os profetas morreram. Não sobrou ninguém. Eu sou o único. E agora também estão tentando me matar. Então o Senhor disse a ele: volte pela mesma estrada, e quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça. E aí fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel, que não se curvaram diante de Baal. Você não está sozinho. Tem mais 7.000. Aleluia! Deus te trouxe essa manhã aqui para te dizer, se você está passando por uma luta, você não está sozinho. Eu sou o Deus que te escuto. Eu sou o Deus que ando sobre o mar. Eu sou o Deus que fala uma palavra e todo o chão estremece. Eu sou o Deus tão grande que tenho a terra por estrado dos meus pés, mas eu te escuto. Eu tenho prazer em ouvir a tua voz, porque você não é qualquer um. Eu tenho prazer em te ouvir, porque você é meu filho amado. Eu tenho um prazer em te servir, em levantar anjos para te servir. Eu tenho prazer em ti, porque tu és o meu filho. E esse Deus que acudiu Elias, que sustentou ele, que mandou anjo, também manda anjo para te servir. E às vezes o anjo que ele manda é um psicólogo. Às vezes o anjo que ele manda é um psiquiatra. Às vezes o anjo que ele manda é um pastor, é um irmão para te ouvir, para dividir o fardo contigo. Não despreze os anjos que o Senhor coloca na sua vida. Nessa manhã, esse mesmo Deus está aqui. E sabe o que Ele está fazendo? Ele está lá no trono dele, cheio de glória, cheio de anjo adorando Ele dia e noite, noite e dia. O pessoal do louvor pode vir. E sabe o que esse Deus está fazendo nesse momento? Ele está lá no trono, mas Ele está parando tudo. E Ele ouviu um ruído, Ele ouviu um barulho, Ele ouviu um som. Então Deus se inclinou nessa manhã para ouvir a tua voz. E eu quero que você se coloque de pé.
e fale com o Deus que move montanhas. Fale com o Deus que cessa a tempestade. Fale com o Deus que ouve o teu clamor. O mesmo Deus que enviou anjos para cuidar de Elias. O mesmo Deus que entregou o seu único e filho amado naquela cruz e verteu todo o sangue para te curar, para te trazer alegria nessa manhã. E eu estou aqui como profeta do Senhor para declarar sobre a tua vida que não há doença que não caia sobre o nome de Jesus. Que não há depressão que não seja curada quando nós entregamos essa tristeza, essa ansiedade, essa dor, as memórias da infância, os traumas que vivemos, as dores que sofremos. Quando nós entregamos isso no Senhor, Ele ouve o nosso clamor e Ele responde a nossa oração. Levante um altar de adoração ao Senhor. Levante um clamor, entregue a Ele. Se você quer sair do seu lugar, se você quer se ajoelhar onde você está, eu não sei, você está na presença do Pai. Nessa manhã Ele está aqui dizendo: fale comigo, filho, porque eu tenho prazer em ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o teu clamor e eu quero responder a tua oração.